Oi, sou maravilhosa, voltei. Tô aqui para explicar para vocês o porquê que a Solange sumiu. Eu vou resumir o máximo aqui, porque a história é grande. Então, como diz, pega a pipoca, senta no sofá que lá vem a história. Mas, gente, eu sumia por causa do problema de saúde mesmo. Um ano atrás. Eu tava vendo aqui, tem mais de um ano que eu não posto vídeo, né? Então, um ano atrás, eu morava no outro condomínio. Os sintomas, tudo começou foi com esse olho esquerdo. Eu vou falar o nome do que eu tenho, da doença, mas primeiramente começou com esse olho aqui. E aí, a Solange, eu não sou daquelas pessoas de procurar médico. Eu corro, eu prefiro medicar o meu conhecimento, mas eu sei que eu fiz errado, não façam o que eu fiz. Eu sei que eu fiz muito errado, não vou fazer isso mais. Nem tudo é a regra, né? Igual eu tenho muito conhecimento, mas não é isso. Tem hora que médico realmente é preciso, por isso que eu estou aqui viva, por causa de médico, né? Então, eu começou com esse olho aqui caído, e aí a Solange achando que é uma coisa, que é outra coisa, eu achei que era o óculos, que eu trabalho no computador, fico no computador. E aí fiz até o exame de vista, aquela coisa toda, e aí depois começou por uma fraqueza. Eu não conseguia levantar meus braços, as minhas pernas não conseguia andar direito, correr, que eu gosto muito de correr, fazer caminhada, e já não podia mais, estava bem fraca, bem cansaço, qualquer coisinha eu cansava. E aí depois foi a minha mastigação, esse lado esquerdo, mastigando cada vez mais lento, mais lento. E depois foi a minha fala, começou a ficar pelas narinas, bem fininha assim, saindo pelo nariz. E aí foi uma coisa atrás da outra. E só sei que por último foi a minha respiração. Mas antes da minha respiração foi a saliva e eu não estava conseguindo beber e nem comer. E aí, nesse tempo, como eu moro sozinha, eu fui uns 2 dias antes de eu ir pro SUS, eu fui pra casa dos meus pais. Porque desse jeito não tem como. Minha mãe preocupada, né? Querendo fazer as coisas pra mim. Eu, não, mãe, pode deixar que eu resolvo aqui, nada de melhorar. E aí fui pra lá. E aí eu lembro que um dia antes eu não tava conseguindo respirar. Eu sei que eu tava no banheiro da minha mãe. E aí eu fazendo de tudo ainda, pra você ver, nesse tempo a Solange ainda fazendo de tudo para poder melhorar. Eu lembro que eu pedi para meus pais ir na farmácia, meu pai comprou aquela bomba, né, de sugar, né, eu tava tentando sugar água pela garganta e o nariz, enfim, gente, queria fazer tudo, mas não queria ir para o hospital. E aí eu só sei que eu não estava conseguindo mais, a minha respiração mais lenta, e eu sei que naquele momento ali, eu lembrando dos meus filhos, que meus filhos moram no exterior, então, meu Deus, será que eu vou ver meus filhos? Pensava em meus filhos, meus pais. Eu tenho uma vida ainda, eu tenho que viver minha vida, tem muita coisa para ser vivida que eu quero fazer. Aí eu pensava na minha família, no meu namorado, enfim. Só sei que nesses 2 dias eu não estava conseguindo mais falar, não. Nem estava saindo mais pelo nariz, é tudo escrito. Aí eu tava no nariz, eu tava no banheiro dos meus pais, meu pai chegou com a bombinha e nada resolveu. Só sei que isso é resumido, tá? Meu pai comprou já muitas coisas e nada, e eu só não estou tentando fazer e nada. E aí eu escrevi no papel falando, mãe, eu preciso ir pro hospital. Eu tô sentindo que eu vou morrer, eu não tava conseguindo respirar. Sabe quando você começa a falar e o peito cheio? Pois é, eu tava desse jeito. E aí, só escutei minha mãe falando bem baixinho com meu pai lá na cozinha, benzinho. A Solange pediu para levar ela no hospital. É sinal que ela tá morrendo, que a Solange não é de pedir. E aí, eu chorando, gente, passou tanto filme na minha cabeça, eu naquele momento de ver meus pais sofrer, e eles querendo não passar para mim. E antes disso, como eu não estava comendo e nem bebendo, foi mais ou menos quase 2 dias. Eu já estava lá na casa dos meus pais. E eles afastando para não comer perto de mim. Porque como eu estava conseguindo comer, minha mãe fazendo sopa, mingau, só sei que na última, eu não estava conseguindo nem sopinha. Eu sei que ela colocou no copo, no canudinho. E aí, nem o canudinho queria descer. Enfim, gente. Aí, esses quase 2 dias, eu sem comer e sem beber. E eles afastando para não ver eu vendo eles comerem, né? Enfim, eu vendo aquele o sofrimento deles, e eles querendo evitar,
não passava para mim. Enfim, é muita coisa. Então foi por esse motivo que eu me afastei. Eu só sei que eu fui pro SUS. E aí, como meu pai é muito devagar, minha mãe falou: Solange, vamos de Uber, porque seu pai, por mais que vê você assim, ele não vai correr. E aí foi nesse momento que eu mandei mensagem pro meu namorado. Como ele foi Uber, 3 anos, ele conhece muitas pessoas que falam de hospitais, pegam as pessoas ali, deixam ali, né? E realmente ele me indicou um hospital maravilhoso, que eu tenho muito carinho, o Odilon Berres, que me acolheu com muito carinho. Mas antes disso, eu fiquei muito no SUS, muito assim, foram uns 2 dias no SUS. Começou lá, eu fui entubada. Sim, eu fui entubada e eu lembro direitinho que os neurologistas falaram comigo depois que eu fui entubada, eu estava lá na UTI, né? E aí todo dia eu tive, tipo, entrevista, que nenhum médico viram. Então queriam lá estudar meu caso, aprofundar como é que foi, como começou. E eu sei que lá eles falaram: Solange, se você não tivesse tido uma vida que você teve, de se cuidar da saúde, exercício, alimentação, tudo, você não estaria aqui viva, porque realmente foi muito grave, o nome mesmo já fala, né? Então, isso é muito bom a gente se cuidar muito lá atrás, para que lá na frente a gente colhe o bem, que eu colhi o bem de estar agora viva. E claro que primeiramente a Deus, né? E meus pais que me ajudaram demais, muito, muito, se não fosse eles e Deus, eu não estaria aqui. E meu namorado também, que me ajudou demais de ter me indicado esse hospital. E minha família inteira, a minha sobrinha, a Dani. Isso foi um resuminho, por que que eu sumi. Eu tive que dar essa sumida, de que depois que eu fiz, que eu entrei, né? Eu tive que fazer uma cirurgia para tirar o timomo. Todos nós temos um timomo pequenininho do lado do coração. Então, aí tive que ir bem devagarinho. Agora que o médico falou: não, Solange, pode tudo devagarinho, pode começar a trabalhar, mas descansa, respeita o seu limite, seu corpo. E agora que ele me liberou para os exercícios físicos, então eu posso fazer exercícios, academia, a corridinha e a minha caminhada eu já estou fazendo, né? Mas eu digo assim, exercícios mesmos, musculação, exercícios na academia, né? Já posso fazer. Então, assim, graças a Deus estou indo muito bem. E é isso, gente. Eu tentei resumir aqui, espero que tenha esclarecido um pouco o porquê que eu sumi. Mas se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve isso aqui, que eu tenho muitos vídeos bons para poder fazer para vocês. Mas agora eu tô de volta. Eu tô até com o meu caderno aqui para mostrar para vocês, que eu deixei alguns vídeos aqui, que eu já tinha feito isso aqui. Mas muitas coisas aconteceram, né? Que aí eu não fiz. Mas comente aqui para mim, nos comentários. Se você não é inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? Que aí o primeiro vídeo que sair no YouTube você vai ser notificado. E escreve aqui nos comentários que vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Me segue nas redes sociais, meu Instagram mudou. Eu vou deixar aqui embaixo tudinho pra você, tá? As minhas redes sociais. E é isso, gente. Esse é um dos primeiros vídeos, depois que a Solange sumiu, que a Sol sumiu. Primeiro de muitos, né? Se Deus quiser e Ele quer. E é isso aí. Vamos nos cuidar. E mesmo a gente se cuidando, a gente corre risco, mas tem que se cuidar. Porque é isso que me tirou da intubação. E é isso. Um beijo bem grande pra vocês. Mas não faça o que eu fiz, tá, gente? Não faça o que a Solange fez. Qualquer sintoma, vão no médico, sim, porque médico ajuda muito mesmo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e vamos que vamos.